Hoje eu estou me sentindo como o apóstolo Judas, quando foi escrever a sua carta. Ele começou dizendo que tinha muitas coisas para dizer, né, a respeito da salvação, e da vida eterna, e de muitas coisas referentes à vida cristã. E ele diz assim: mas tive por necessidade urgente de falar de outro assunto. E aí ele começa a falar na sua carta a respeito da corrupção, né, de homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e que estavam invadindo a igreja. Então, o assunto dele, mais urgente, passou na frente de outras coisas que ele gostaria de ter ensinado para o povo, né, para a igreja de Deus. E assim ficou registrada a carta do apóstolo Judas, com aquela mensagem que todos nós já conhecemos, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse. Esse é um assunto urgente e muito importante, e eu tenho evitado falar disso de maneira mais clara, talvez por um excesso de prudência, né? Um excesso de cuidado. Eu tenha deixado de falar mais explicitamente. Mas hoje eu vou dar um toque assim um pouco mais profundo, mas eu vou ser um pouquinho mais contundente a respeito deste assunto, porque eu vejo que a vontade de Deus é de nos salvar, né? E se a minha vida ou a sua não serve de nada para Deus, só nos resta o fogo. Então, se fazendo isso eu me torno um pouco útil a Deus, e aos seus propósitos neste mundo e para a vida de todos nós, então eu serei esse instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Eu quero ler para você no livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é assim, ó, no capítulo 14, no capítulo 13, no versículo 16, ele fala sobre o sinal da besta, fala sobre a implantação do sinal da besta. No capítulo 13. No capítulo 14, então há uma manifestação e sai um anjo dizendo assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, logo depois da implantação do sinal da besta, vem esse anjo dizendo isso aí: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nesse capítulo 14, logo no início, é dito assim: caiu Babilônia, né? Então, esse é o título, inclusive, desse capítulo 14 de Apocalipse. Caiu Babilônia, né? A Babilônia é o mundo de confusão, o mundo inimigo de Deus, né? A Babilônia é o mundo inimigo de Deus. Tem a Babilônia religiosa, a Babilônia política, é o sistema do mundo que é inimigo de Deus. Então o anjo diz no capítulo 14, caiu Babilônia. E vem um outro e diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Estas coisas depois da implantação do sinal da besta. No capítulo 14, versículo 9, diz assim: seguiu-se outro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o seu sinal ou o seu nome. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, eu fiquei me perguntando, por que essa ira tão grande de Deus? No capítulo 13 de Apocalipse, ele fala da implantação do sinal e da marca da besta. Aquela marca da besta que diz, o objetivo dela, o fundamento principal é esse: para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome ou o número do seu nome. Isso é colocado no capítulo 13. No capítulo 14, está dizendo assim: caiu Babilônia,
Caiu Babilônia. Babilônia é o sistema político, é o sistema mundial, é o governo mundial, é o mundo em inimizade perpétua contra Deus. Então o anjo está dizendo: caiu, caiu Babilônia. E vem um outro anjo e diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí no capítulo, logo adiante, sai outro anjo dizendo assim: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, receber o sinal na sua mão ou na sua testa, o tal também beberá do vinho do furor da ira de Deus, e será atormentado para todo sempre. Aí eu fiquei me perguntando, por que razão o sinal da besta que uma pessoa vai receber despertaria em Deus esta ira? Se alguém receber o sinal da besta, se alguém receber o nome ou o número da besta, o tal também beberá do vinho do furor da ira de Deus, da ira pura, não misturada, e será atormentado para todo sempre. Agora vamos discorrer um pouco a respeito desta ira de Deus contra aqueles que recebem o sinal da besta. Você sabe que Deus nos criou com liberdade. A liberdade é o direito mais sagrado do ser humano. Nós que somos, que acreditamos no dispensacionalismo e chamamos esse tempo de dispensação da graça, nós sabemos que a respeito do livre-arbítrio, nós fomos ensinados a respeito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade. É a liberdade que Deus dá ao homem de escolher fazer o que quiser na sua vida. Isso nas igrejas evangélicas, pentecostais principalmente, o livre-arbítrio é uma coisa que é muito enfatizada, que o homem vai para o inferno se quiser, que se ele quiser, ele pode ser salvo, que tudo depende dele. A gente enfatiza demais isso. A liberdade é o direito mais sagrado do homem. O Salmo de Davi, tem um Salmo de Davi que ele diz assim: sustenta-me com espírito voluntário. Deus não nos obriga a fazer nada. Deus apela para o nosso amor voluntário, para a nossa vontade. Deus quer de nós a submissão. E aí eu quero dizer, há uma diferença entre submissão e subserviência. A submissão é quando você reconhece a autoridade de alguém que está acima de você e por necessidade e por justiça e por direito você tem que se submeter. A subserviência já é diferente. É quando você segue regras de modo humilhante. Quando você se submete voluntariamente, de forma humilhante, às regras e ao desejo de outra pessoa. Você se entrega para ser servo de forma voluntária. Eu tenho neste canal um vídeo que eu postei da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, onde o pastor baixa como uma doutrina a vacina. A vacina contra a Covid-19 se tornou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, ali no Brás, se não me engano, uma doutrina. Já o mundo inteiro, nós sabemos que o mundo inteiro está em convulsão por ser obrigado, por ser forçado a fazer uma coisa que não quer, porque essas pessoas precisam compreender o direito à liberdade. E está claro que nós estamos perdendo o nosso direito à liberdade. Nós não estamos tendo mais direito a fazer absolutamente nada. Nós estamos sendo escravizados pelo sistema do anticristo. Nós estamos sendo escravizados por esta Babilônia diabólica. Nós estamos sendo escravizados pelo anticristo que está por trás deste sistema mundano que hoje está dominando o mundo. E aí,
Nós vemos como é que uma pessoa, um pastor dentro da igreja, obriga os seus membros a tomarem uma vacina. E ele diz, nós baixamos isso com doutrina. E eu coloquei ali, a igreja evangélica também tem os seus Alexandres de Moraes. Ela também tem os seus ditadores. Ela também tem aqueles homens que estão ali promovidos por Satanás, promovidos pelo diabo. Porque eu fico imaginando o coração daquele crente fiel que está ali, que não tomou nenhuma, nem a primeira nem a segunda, sendo forçado, sendo hostilizado, sendo constrangido no meio das pessoas a levantar a mão para dizer se tomou vacina ou não. Se Deus não nos obriga a fazer nada, se nós não somos obrigados a fazer nada, mas o nosso amor é um amor voluntário, é uma submissão voluntária e não obrigatória. Então, você que não se submete à vontade de Deus, que não se submete às suas leis, que não se submete à sua vontade, aos seus princípios, agora se entrega de maneira subserviente, voluntariamente, de forma humilhante, ao governo de Satanás. Esta é a razão da ira de Deus. Deus não nos obriga a obedecê-lo, Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a segui-lo, Deus não nos obriga a fazermos absolutamente nada, porque Ele nos criou livres, Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas agora as pessoas no mundo inteiro, de forma subserviente, por causa da obrigatoriedade, porque alguém está obrigando, porque alguém está realmente sujeitando as pessoas pela força, dizendo, se você não tomar a primeira, a segunda ou a terceira, você não vai poder comprar nem vender, você não vai entrar no shopping center, você não vai entrar no supermercado, você não vai entrar numa fruteira, você não vai entrar no hospital, você não vai entrar numa delegacia, você não vai entrar num parque de diversões, você não vai entrar, sequer você terá o direito de estar na praça, porque você está sendo obrigado. E as pessoas, de maneira subserviente, estão fazendo fila, estão clamando por o sinal da besta nas suas vidas, e elas não sabem que estão sendo enganadas. Esqueça o número 666, esqueça a marca na testa, esqueça a marca na mão direita, lembre-se tão somente isso. O objetivo é esse, que você perca totalmente a sua liberdade, que você não possa comprar, nem vender, nem viajar, nem fazer absolutamente nada, porque você está se entregando de forma subserviente ao governo de Satanás. E Jesus Cristo disse muito bem, eu fiquei pensando assim hoje de manhã, eu ouvi um relato de que em Israel se tornou um exemplo para o mundo na questão da vacinação. Israel correu na frente, 90% das pessoas no estado de Israel tinham sido vacinados, e o mundo inteiro olhou para Israel como um grande exemplo. É verdade, Israel é um grande exemplo de decepção para Deus. Israel é um grande exemplo de desobediência. Foi por isso que Jesus disse, eu vim no nome do Pai e vocês não me receberam, mas outros virão no seu nome e vocês o receberão. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eu quero que você se lembre que o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa pelo povo de Deus. Não admira que hoje Israel esteja implantando para que daqui a um mês, não sei se mais do que isso, aquele que não tiver tomado a terceira dose, ele não vai poder comprar, nem vender, nem fazer nada. Isso está sendo também olhado como um grande exemplo. Mas eu quero que você se lembre, e como eles não tiveram amor pela verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Tem pessoas que babam em Israel, tem pessoas que idolatram Israel, mas Israel é um exemplo de desobediência que jamais deveria ser seguido. Ele rejeitou Jesus Cristo, os judeus rejeitaram a Cristo, e agora estão de braços abertos para receber o anticristo, estão de braços abertos para abraçar esse sistema de Satanás, esse sistema do demônio que está levando a humanidade inteira a
escravidão. E o que mais me chama a atenção é que aquelas pessoas que correram na frente, aquelas que clamaram, aquelas que deram aleluias e glórias a Deus quando tomaram a sua primeira dose, estes é os que estão sendo mais perseguidos agora. Você que tomou a primeira vai tomar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e tantas outras tantas quantas forem necessárias, porque agora você está nas mãos dele. Eles têm seu nome, seu endereço, eles sabem que você já foi imunizado a primeira vez, agora eles vão atrás de você, e se você tomar até a quinta ou sexta dose, e eles vão botar a validade, porque é muito fácil, num celular, é só programar ali, depois de 6 meses você tem que voltar aqui e tomar outra. Acabou a sua liberdade. Você, de maneira subserviente, está se submetendo ao sistema de Satanás, ao sistema do governo do anticristo. De forma subserviente está dizendo, não, eu vou tomar aqui, eu vou tomar aqui, eu vou tomar aqui, eu vou tomar aqui, que nem dizia aquele pastor. Que vergonha! Que vergonha! Que lamentável! Que tristeza! Não dá para ser mais contundente do que isso. Temei a Deus e dai-lhe glória. Amanhã você estará marcado com o sinal da besta. Nós não podemos, quando a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os crentes pensam que são os artistas da Rede Globo que profanam o nome de Deus, que semeiam a maldade. Eles pensam que é o porta dos fundos, ele pensa que são os programas de piadas que zombam de Deus, mas nós zombamos de Deus desde que ouvimos a pregação do Evangelho e não acreditamos nela. Nós temos a palavra de Deus pregadas dioturnamente, todas as semanas, todos os dias, em todos os canais de TV, enfim, e nós continuamos duvidando de que Deus é capaz de fazer essas coisas. A nossa zombaria da palavra de Deus. Zombamos da palavra de Deus, de todos os seus ensinos simples, das doutrinas simples de Jesus Cristo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a doutrina, a simplicidade de Jesus Cristo sendo jogada. Jesus ensinou coisas maravilhosas na nossa simplicidade. Sujeitai-vos uns aos outros. Quando vocês chegarem numa reunião, não procurem o primeiro lugar, procurem o último, mas houve uma correria atrás de cargos na igreja, atrás de coisas. Nós jogamos por terra todos os ensinos de Jesus Cristo, que como Senhor, Rei, que como verdadeiro mestre, se curvou na Santa Ceia. Alguns dizem, mas a Bíblia não diz Santa Ceia, então aquela ceia não era santa? Era profana, então, só porque vai lá então escreve o nome de santa. Era santa, porque o Senhor que estava ali era santo. E Jesus se curvou, lavou os pés dos discípulos e disse, esse é o meu exemplo. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Assim vocês devem cuidar uns dos outros. Mas as igrejas se encheram de homens soberbos, arrogantes, piores do que todos os políticos que eu tenho visto. Eu nunca imaginei que dentro da igreja houvesse tantas trevas, tanta iniquidade, tanta perversidade, tanta maldade no coração daqueles que estão por trás dos bastidores. Enquanto o Evangelho de Jesus Cristo, a simplicidade de Jesus Cristo foi levada por terra, agora os zombadores estão pagando. Aqueles que de maneira subserviente se entregaram, clamaram, pediram.
Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero agora, aleluia, glória a Deus. Você pode estar marcado. Você já pode estar marcado. Isso é um processo que terminará com o sinal da besta, o selo da sua condenação, o selo da sua condenação eterna, porque não se submeteu a Deus de forma voluntária, mas de forma subserviente, se submeteu ao sistema do anticristo, ao governo de anticristo, se entregou a sua liberdade de forma voluntária ao diabo. E aquele que ainda não caiu nesta armadilha, considere profundamente o que eu estou dizendo, porque não haverá retorno, não haverá volta. Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.